Então, vocês acabaram de ver um vídeo e, e como os bichinhos, né, transmitem para nós felicidade. E essa felicidade ah, faz com que muitas vezes eles percam, né, a noção do que eles podem fazer ou não. Esses bichinhos, eles não estão só aqui para nos transmitir essa felicidade. Vocês sabem muito bem que eles são ferramentas de cura, né? Ferramentas de cura do Criador, e eles entram na nossa vida de uma forma tão doce e eles trazem benefícios. E quais são os benefícios, né, que eu quero trazer para vocês e o conhecimento? Para quem já veio aqui e já fez atendimento comigo aqui no meu espaço, a minha cachorra, ela é a minha anfitriã. Ela vem, ela mostra a barriga, ela bate o rabinho, né? Ela é a secretária do meu espaço. Só que a Shelly, ela, não só ela, como todos os bichinhos, eles têm sensibilidade, tá? Eles sentem e percebem a energia das pessoas. E ela, muitas vezes que eu atendi aqui, ela puxa a energia da pessoa, porque todo mundo que vem fazer alguma terapia, a maioria das pessoas, elas vêm para soltar alguma coisa, alguma carga, e nós, né, muitas vezes não enxergamos o todo. Mas a minha cachorra, ela é muito sensível para isso. Eu termino de atender, né, no dia seguinte, ou ela tá vesga, ou ela tá vomitando, ou ela tá tendo alguma coisa ali, porque ela captou alguma energia e ela ficou ali no corpinho dela. Os cachorros são bem diferentes de gatos, né? Os cachorros, eles muitas vezes não conseguem transmutar a energia que eles acessaram. Os gatos, eles transmutam toda a energia. Então, é mais difícil ter um gato doente em casa do que um cachorro. E quando a gente conhece esse mecanismo, principalmente eu nunca vou para um veterinário sem antes fazer uma limpeza na cachorra. Mas como assim, né, Sabrina? Para quem aqui não conhece o Reiki, para quem não tem esse conhecimento, nós, como seres multidimensionais, a gente é energia. Então, a nossa intenção é o que vai fazer com que a gente consiga limpar e liberar tudo isso. E é incrível, né? Que no momento que eu percebi o que está acontecendo, hoje, né, eu não uso mais, antes eu usava os símbolos do Reiki, hoje eu só intenciono a minha energia. E como eu falei nas reuniões antigas, todos os símbolos e todas as imagens foram criados para que a gente possa ter mais confiança daquilo que a gente tem dentro. Então hoje eu pego a minha cachorrinha, né, faço um carinho nela e peço que toda a energia que está ali, parada ou estagnada, seja liberada para que ela volte, né, à sua natureza. E é bem interessante que assim, ó, não demora muito tempo, uns 10, 15 minutos, ela já está normal, gente. A cachorrinha que antes estava ali com os olhinhos viradinho ali, ou vomitando, ou tu vê que ela não está bem, ela começa a melhorar. E isso vale para qualquer pessoa, não é para mim que sei dominar as técnicas, né, de energização, de limpeza. Se vocês têm um bichinho, conhecem as técnicas e conseguem trabalhar com a técnica, façam isso. Antes de levar para um veterinário, antes de fazer a primeira ação que a gente tem que fazer é olhar para o nosso bichinho e saber que ou é alguma coisa, alguma energia que é nossa de dentro de casa,
ou é que está vindo do externo. No meu caso, eu trabalho do lado da minha casa, então a minha cachorra ela vai estar perto ali das pessoas que vierem até mim. Mas muitas pessoas não têm consultório dentro de casa, um espaço dentro de casa. Então, muitas vezes, ou é a energia da pessoa, ou é a energia que a pessoa ali está trazendo de fora. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente acaba conversando com os bichinhos, falando com os bichinhos, e eles são muito mais perceptivos que vocês possam imaginar. Eles não falam, e o modo de perceber é só observando. Então, o cachorrinho, o bichinho está ali observando tudo, vendo, e ele sabe direitinho se hoje é um bom dia para ti, se tu tá se sentindo bem ou não. E ele vai captar. E uma das coisas bem interessantes que hoje eu vou trazer aqui, porque tudo que eu trago aqui são grandes experiências e vivências, tá? Eu tinha também uma cachorra antigamente que, ao longo do tempo, ela desenvolveu um câncer ósseo do lado direito do ombro. E onde é que o meu marido ele tem um problema? Meu marido tem um problema do lado direito do ombro. Então, eles captam, né, as doenças para que os donos não adoeçam. Olha que interessante isso, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso. Quantas vezes um bichinho está com diabetes ou um bichinho está com problema no rim, mas isso não são doenças de animais. Isso são doenças de gente. E então os bichinhos eles trazem essa energia para que a gente possa estar mais saudável. E quando a gente entende que a gente precisa fazer uma limpeza de vez em quando nos bichinhos, limpar os bichinhos, fazer uma energização, tirar a energia densa, porque a gente carrega isso durante o dia. Não, é inevitável muitas vezes, eu também estou aqui atendendo, ou vocês ali que trabalham com muitas pessoas, né? Chegam em casa, vão estar com a energia do ambiente que vocês estavam trabalhando. Então, os bichinhos, eles captam tudo. Outros, né? Principalmente o cachorro, né? Eu estou trazendo muitas coisas de cachorro, mas tem cavalos, tem os passarinhos também, eles, cada um desenvolve as suas habilidades. E quando a gente entende que eles querem contribuir com o ser humano para que a gente possa estar melhor fisicamente, a gente começa a limpar, porque há densidade, há energias pesadas, né? Muitas vezes a gente não acordou num bom dia e não entendeu direito o que aconteceu na nossa vida. Então, os nossos bichos, sim, são um canal de limpeza o tempo inteiro, né? E eles, além de tudo, eles percebem e agem através dos nossos hábitos. E o que eu quero mostrar para vocês que como a gente está um pouco fora, né, do que é natural, os bichinhos que moram na rua, eles não têm um lar, né? Eles ficam no tempo, na chuva, né? Comendo lixo muitas vezes. E muitas vezes esses bichos estão mais saudáveis do que os bichos que estão dentro de casa, debaixo dos nossos olhos, tomando banhinho, né? No veterinário, comendo ração direitinho. Então, essas percepções que a gente tem que começar a observar. Se eu tenho um bicho em casa e ele está mais doente que os que estão na rua, como seria, né? Eu, com o conhecimento que eu adquiri hoje, começar a fazer uma limpeza. Eu conheço várias reikianas, né? Não estão aqui, mas um dia eu fui numa janta e uma das minhas amigas chegou e disse assim: eu vou ter que levar
o meu bichinho no veterinário. E eu imediatamente, né, porque tudo eu trato com energia, gurias, assim, ó, é uma dor de barriga, eu trato com energia, ou com chás. A última possibilidade que eu tenho ou é de ir no médico ou de ir num veterinário, tá? Ela me chegou e me disse que ela tinha, que o cachorrinho dela estava ruim, não sei o que. Eu, tá, mas tu fez um chuco-rei nela, passou uma energia, limpou. Ela disse não. Aí eu, bah, mas tu sabe que essa energia é uma energia que não limpa só. Isso aí, a Sabrina Bragrini disse que ela sempre percebe a energia fluindo das mãos, né? E, e essa sensibilidade que a gente tem que ter. Não importa se a gente é reikiano ou não, mas antes de levar um bichinho para o veterinário, fazer essa limpeza. Ou quando mesmo a gente chega em casa e que a gente vê que a gente está carregado e a gente sabe que eles vão puxar. Qual é o natural do meu bichinho? A gente também sabe, é só parar um pouco, observar. Muitas vezes a gente diz, nossa, eles não estão, ele não está muito bem. Então, a energia, tanto a energia do reiki, ou que nem a Sabrina Braghini acabou de falar, sabe? É intencionar qual é a intenção que tu tem sobre aquele serzinho. Não precisa saber, né, de símbolos e de um monte de coisa quando a tua intenção é verdadeira e pura. A minha cachorra, acho que ela vai fazer 10 anos agora, e acho que foi um mês, uns 3, 4 meses atrás, ela também teve um probleminha no olho, e eu fui lá, tratei com energia, limpei. Muitas vezes, no meu caso, que eu trato ela sempre com energia, em 10, 15 minutos ela tá bem. Em outras vezes, que foi a questão ali do olho, eu demorei acho que uns 10 dias, eu levei ela para a veterinária dar uma olhadinha, mas eu não queria usar medicamentos, porque tanto o meu bichinho, eu procuro antes de qualquer coisa, gurias, tratar com a energia, né? O que eu não dei conta, eu procuro perceber, tipo, os 3 dias que antecederam qualquer coisa, o que eu não dei conta? O que me chamou a atenção? O que não, eu fiquei irritada? Porque isso faz com que a gente saia cada vez mais do automático. E tem uma outra situação que eu queria trazer aqui, que, que é delicado, tá? Quando a gente vê algum bichinho sofrendo maus tratos, eu era uma pessoa que sofria demais com isso, tá? Eu não conseguia. Só que se eu entendo como funciona a minha energia, eu sei que eu vou baixar a minha vibração. E quando eu baixo a minha vibração, entra as coisas que eu não gostaria. E aí eu comecei a observar que, o que eu estava observando, eu não poderia mudar. Isso estava além do meu controle, mas eu podia equilibrar a minha energia. E como eu faço, e como hoje é como eu lido com tudo isso, né? Quando a gente vê um bichinho sendo maltratado, o que eu penso? Que existem outras pessoas que não estão no nosso nível de evolução, que precisa ainda ver isso para tomar uma consciência. Porque lembra que eu sempre falo para vocês que nada é por acaso, que todos estamos a serviço. Então, nesse momento, eu paro e não baixo a minha vibração. E eu procuro acalmar o meu coração e emanar uma energia. Lembra que é a nossa intenção. E emanar uma energia de cura, emanar uma energia boa, uma vibração positiva. E quando eu vejo também os bichinhos perdidos, né? Isso também é um pensamento diferente, tá, gurias? Quando eu vejo qualquer bichinho perdido, a primeira coisa que eu emano é que o bichinho encontre
o lar que vai adotar ele. Eu sempre, né, penso no que eu gostaria que acontecesse, tanto com o bichinho, tanto com a pessoa que está fazendo coisas que eu não gostaria, e isso serve para todas as outras coisas. O que eu posso pensar que eu gostaria que acontecesse? Eu quero sempre que aconteça o que há de melhor, né? Então, que o bichinho encontre o seu lar, que, que aquela pessoa que está maltratando, eu não vou ir contra a pessoa. Eu quero que ela desenvolva um nível de consciência diferente. Então, se eu pensar que ela é ruim, que ela é mal, esse tipo de energia não vai fazer com que a pessoa fique melhor, mas sim que a pessoa piore. Então, eu, conhecendo o meu pensamento, eu percebo que eu consigo elevar o outro e não baixar a minha energia. Porque pensa, quando tu tá vendo essa coisa, eu ficava, né, com raiva, frustrada, triste, né? E, e eu não consigo ser melhor ou fazer algo melhor se eu tô com a minha vibração baixa ou se eu estou com a minha vibração neste nível. Então, quanto mais a gente conhece e quanto mais a gente consegue trabalhar sobre isso, mais a gente se desenvolve e mais a gente ajuda o coletivo. Porque é muito fácil a gente olhar, não saber de tudo o que está acontecendo e trabalhar só com metades das verdades. Isso é o que acontece também na nossa vida. Muitas vezes a gente trabalha com metade das verdades e toma um partido da metade das verdades. Então, aqui também tem um ensinamento que é bem interessante a gente ir percebendo, né? O quanto a gente pode se melhorar olhando as coisas de uma forma diferente e saindo do automático. É muito fácil, né? Eu olhar e continuar no mesmo padrão vibracional, indo ali, julgando a pessoa, brigando com a pessoa, dizendo que que ela não sabe amar os animais, e realmente daqui a pouco ela não sabe. Mas os animais sabem que eles estão a serviço e que eles têm um papel de amaciar o coração, né, dos humanos, não só né, os cachorros, os gatos, os passarinhos, mas quando a gente para observar a natureza. Então, e outra coisa que eu quero falar, né, a gente tem até terapias hoje de bichos, né, que é a cavaloterapia, se não me engano, se eu estiver errada, me corrijam aí, que ajudam muito as crianças autistas e outras pessoas com algumas deficiências. Então, cada bichinho, ele vem e ele tem uma cura, ele tem um benefício. E, e quando a gente sabe perceber isso, a gente se conecta melhor, né? Todas as coisas estão trabalhando ao nosso favor. Basta com que a gente saiba o que cada um pode proporcionar e o que a gente pode proporcionar. Um pensamento elevado sempre vai me trazer coisas elevadas. Um pensamento destrutivo, de raiva, de desentendimento, vai sempre me trazer algo que vai me balançar, que vai baixar minha energia. Aí a gente não sabe, porque no outro dia a gente não teve um dia bom. A gente não sabe porque no outro dia as coisas começaram a dar errado, que são pequenas coisas, pequenos detalhes que faz com que a gente baixe a nossa vibração e a gente não consiga olhar as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhorada, de uma forma evoluída. Então, esses foram os conhecimentos, né, principais da nossa reunião de hoje, para que a gente esteja. Olha ali, ó, a Cristiane disse que o amor da Cacau transformou o marido dela. O marido da Cristiane, que é o meu irmão, ele não queria de jeito nenhum
que tivesse bicho dentro de casa. E hoje eles moram em um apartamento e o meu irmão é outra pessoa, né? Aquele que tinha aquele coração duro, que não podia, hoje ele é o que conversa com a cachorra, é o que brinca com a cachorra, é o que movimenta. E a cachorra, sim, ela trouxe essa harmonia, essa paz, essa leveza dentro de casa. E aí, Cristiane, fica a dica, né, de hoje. Tem que dar uma limpadinha, né, passar uma energia nela, porque a gente leva, lá vocês são em 4 pessoas, a gente leva, né, de fora as coisas e muitas vezes a gente também não está bem. Mas eles são esse portal, né, de limpeza, esse portal de cura, esse portal de amor, né? O videozinho que eu coloquei ali no começo, ver os bichinhos brincando, eu mesmo, eu estou lavando a louça aqui na minha casa e a minha cachorra tá ali se espreguiçando toda. A crise da energia da casa mudou muito, tadinha. Não, mas ela tá aí para isso, tá, Cris? E e o bichinho é exatamente isso. Quantas vezes a gente pode olhar para tudo que eles passam com os seus donos, né? Não só na nossa parte, mas fora da nossa casa ou da nossa cidade. Eles podem ser maltratados, mas eles ainda continuam amando os seus donos, não só os seus donos, as pessoas da rua, sabe? E a gente pode aprender muito com essas questões, né? De não se apegar tanto em tantas coisas, que é isso que eles nos mostram. Eles são tão sábios que, por mais que eles sejam maltratados, não dá uns 3, 4 minutos, se tu chamar ele de novo, ele vem até ti, com o rabinho balançando, tipo, esquecendo de tudo o que aconteceu. Sabe? E é isso que eles vieram nos mostrar. O apego, né? E as situações, muitas vezes a gente precisa relevar, soltar, deixar que a vida tome conta. E eles fazem isso muito bem, né? Eu vejo bichinhos serem maltratados, sim, e eu vejo o quanto eles estão vulneráveis, né? Estão soltos e procuram olhar para as coisas da forma prática e, e amar, né? E transmitir isso. A minha cachorra, ela não conhece, né, as pessoas que vêm aqui, mas mesmo assim, não conhecendo, ela é aquele ser agradável que mexe o rabinho, que se joga no chão, que pede um colo, né? Ela não conhece, mas ela tá ali se oferecendo. Eu falei, nossa, super oferecida, né? E é isso, sabe? Quantas vezes a gente cria barreiras na nossa vida por achar que achar não só, né? É perceber os nossos encontros com as mesmas emoções do passado. E é isso que os bichinhos ensinam, não é no presente, né? E os bichinhos não esquecem. É quando a gente sai de férias também, que a gente volta para casa, né? Eles estão ali. Muitas vezes a minha cachorra nem come. E ela espera a gente chegar, e quando a gente chega é aquela festa, né? Por mais que eu tenha abandonado ela, na realidade isso é um pequeno abandono, ela ficou sozinha. Mas eles conseguem ver isso e estar presentes no agora. E essas questões das mágoas, né? Cada vez mais se permitir a soltar as mágoas, os ressentimentos do passado e olhar para aquilo que a gente quer construir agora. Isso nos eleva, nos motiva, nos fazem sair dos ciclos de repetição, nos fazem nos tornar as pessoas mais doces. Eu preciso estar agora aqui, não importa o que aconteceu no passado. Pessoa que consegue liberar essas tensões, essas preocupações, elas têm uma qualidade de vida melhor. Por isso que o convite aqui, né, é que a gente não só, né, olhe para os nossos bichinhos como um professor,
como eles estão mostrando como é ser natural, mas que a gente possa sim olhar para a gente e se permitir estar abertos, prontos, preparados para aquilo que a gente quer viver e experienciar. Então, essa é a dica de hoje, né? Trouxe aqui os bichinhos, as coisas que mais nos deixa feliz e trouxe aqui também os ensinamentos para vocês trabalharem com a energia de vocês, que tudo que vocês intencionam cura muito rápido, tá? Não é só os bichinhos, isso é a gente também, né? Tô com um problema de barriga, fecha os olhos, respira profundamente, né? Se conecta com a região de onde tu tá com dor ou coisa assim e peço que libere tudo aquilo que eu não dei conta, porque se eu tô com uma dor ou de cabeça, ou na perna, ou na barriga, teve situações que a gente não deu conta. Então, assim, é pedir para que aquela energia seja liberada. Não precisa que os nossos bichinhos, né, peguem essa energia e eu sei que é o trabalhozinho deles, mas a gente pode também dar uma facilitada, limpar um pouco, né? Antes de chegar em casa, pedir para a luz crística, né, ou a luz dourada limpar todas as energias que a gente tinha pego durante o dia, de pessoas que muitas vezes, né, a gente tem que se relacionar com tantas pessoas não tão bem ou fisicamente, ou principalmente mentalmente, porque a gente vê todo mundo fisicamente até bem, mas quando a gente começa a conversar com a pessoa, a gente vê que tem dores, que tem tristeza, que tem mágoas, né? Então, é aprender com a natureza, soltar, que a natureza está ali para receber tudo aquilo que a gente também não deu conta. E é essa permissão, né, de usar cada vez mais o potencial que vocês têm para se autocurar e para curar os nossos bichinhos. Isso não tem preço, tá? Não tem preço, porque assim, ó, só de eu ir no veterinário e ver a minha cachorra tomando injeção ou, sabe, ou tendo que tomar alguma coisa, a gente sabe o quanto dói na gente e quanto vai doer nos bichinhos também. Então, se os cachorrinhos de vocês, né, são sensíveis, muitas vezes estão com algumas coisas por aí, façam quem tem o símbolo do reiki, faça o símbolo do reiki. Quem tem boa intenção, né, joga a energia que vai do coração até eles, como a Sabrina Baraglini botou ali, coloca as mãos, né, só intenciona tudo que está ali, que impede, né, do bichinho melhorar, que ele melhore, que solte tudo isso. E assim, é questão de minutos. Façam o teste, né? Aqui eu gosto sempre de trazer o conhecimento e vocês têm que testar, né? E tem outras coisas que eu também gosto de fazer que eu não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Quando eu fiz o meu curso de barras e a, a minha facilitadora, ela falou para nós no curso, né? Ela tinha uma cachorra que ela mordia ela quando ela ia tomar banho. E ela chegou, né? E ela fez uma limpeza, que a gente fala tudo que não permita, né? Que a cachorrinha esteja em paz, que seja liberado, dissipado, destruído, descriado, e a gente faz o enunciado aclarador. E a cachorrinha dela não mordeu mais ela. E aconteceu a mesma situação comigo. Eu disse, não, quero testar, ver se isso vai ser bom mesmo, né? A primeira vez que eu fui levar minha cachorra para a praia, dentro de uma casinha, meu marido e meu filho já tinham ido e eu fiquei de levar as coisas da casa e a cachorra. E a cachorra me deu um baile, ela não entrava na casinha. Eu correndo atrás da cachorra, tentando colocá-la na casinha, e eu não conseguia colocar a cachorra dentro da casinha. Eu disse, eu vou fazer um teste com aquilo que eu aprendi.
que era para limpar as energias que estavam impedindo a minha cachorra de entrar dentro da casinha. E eu fiz, na realidade, eu fiz conforme ela tinha me ensinado, que tudo que estava impedindo que a minha cachorra entrasse dentro dessa casinha, eu destruía e descriava e fiz a limpeza e fiz uns pó de POC lá. E foi incrível, gurias. Até é engraçado de falar. A cachorra pegou, eu falei, Shelly, agora é a hora de entrar. Ela, e entrou na casinha. Então, assim, ó, quando a gente sabe lidar com a energia, quando a gente sabe lidar com as coisas que estão por trás do que os nossos olhos físicos não enxergam, a coisa é uau, né? É rápido. Então, esse é um convite para sair do conhecido e acessar aquilo que a gente não sabe, mas que a gente intui, que a gente sente. Então, se algo não está legal, peça para fazer uma limpeza, né? Tanto no ambiente, tanto na casa. Tanto no ambiente, isso também serve para dentro de casa. Ver que as coisas estão queimando, ver que as coisas estão estragando, quebrando, né? Pede, né? Peço que limpem todas essas energias, restaure, né? Tudo isso para que a energia volte ao estado natural. Qual é o estado natural? É o estado de fluxo. Tudo está fluindo, tudo está andando, tudo está se movimentando. Quando as coisas estão paradas, começa com dores, doenças, estourando, quebrando, há uma energia que precisa ser limpa. Então, tomem posse desse poder que vocês têm. Não deixe tudo no automático. As coisas que estão no automático, elas estão ali para dizer algo precisa ser observado de uma forma diferente e feito a ação para que isso melhore, para que isso volte ao estado natural. Então, o que nós vamos levar de hoje é isso. Não é que eu não goste de médico, tá? Eu sou super a favor quando precisa, não tem jeito, a gente precisa ir, mas antes de ir e fazer qualquer coisa, comece a usar a sua energia a favor de você. Comece a se observar e se permitir saber, vocês têm esse poder. E aqui no nosso encontro a gente está abrindo isso mais ainda, toda semana reforçando, né? Porque muitas vezes o que eu percebo? As pessoas não é que elas esquecem, isso não se torna frequente. Para mim, tudo que acontece é sobre energia. Eu vou tomar um copo de água que eu estou com dor de estômago, energizo a água, intenciono a água. Não, eu peço que ponha na água tudo aquilo que eu estou precisando. Então, se eu não falo, se eu não trago para vocês isso toda semana, é muito fácil esquecer, porque o automático é tipo assim, a gente vai deixar passar e não vai lembrar e não vai fazer as coisas. E é só a nossa intenção, só a nossa boa vontade de sair do automático e perceber, eu preciso agora uma energia de tal coisa. Ou vai lá na horta, pega um chazinho, uma ervinha, faz alguma coisa. Procurem antes de irem para qualquer outro, né, médico, qualquer outro, procurem vocês, né, estarem com a sua energia boa, e principalmente o que vai abaixar minha energia. O que eu vou me importar. Eu acho que as pessoas estão se importando demais. E é isso que os bichinhos trazem para nós, né? Soltar, não se importar tanto com tantas coisas, olhar para as coisas que a gente pode fazer diferente, sair dessa questão automática e se permitir cada vez mais fazer diferente. Eu fiz e experienciei isso e eu posso olhar para isso de uma forma diferente. É assim que a gente começa a parar de estar sempre em looping e estar sempre evoluindo.
É estado de presença, sair do automático. Isso é fascinante. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer trazer aqui alguma história que queira contar? Hoje eu contei muitas histórias. Tá todo mundo bem? Então, assim, ó, vamos usar as nossas ferramentas. Então, se tiver algum bichinho que vocês veem que está perdido, sempre fale para aquele bichinho, né? Emane a energia que você encontre o seu dono, que você encontre o seu lugar onde vão te acolher, onde vão te trazer atenção. Aqui tem uma pessoa que levantou a mão, acho que é a Neiva. Neiva, pode falar. Neiva, é só destravar o microfone e falar. Ah, então tá, perfeito. Essas coisas que eu falei, Neiva, faz sentido para ti? Tu acha que é muito? A Sabrina tá, né? Tu que conhece um pouquinho de energia. Uhum. É isso, essa questão, né? Se a gente sabe que a gente afeta todo o ambiente, né? E eles querem acolher a gente, eles querem trazer para nós aqui a Johnny disse que a cachorra dela tá com um tumor no braço, né? Então, Johnny começa a fazer esse tratamento. Eu acho que tu tem um curso de reiki, né? No baço. Ah, sim. E aí tu pode trabalhar com a energização e procura também fazer alguns exames para você, porque assim, ó, eu sei de muitos cachorrinhos que eles puxavam toda a doença dos donos, muitos, tá? Não é uma história, não é 10 histórias, é muitas histórias. Então, vê se tu consegue fazer também algum exame, alguma coisa, né? Não sei se é da tua casa ou daqui a pouco algum familiar, né? Irmãos ou cunhados ou alguma coisa, porque eles pegam, eles absorvem tudo isso, mas tratar com a energia divina, sempre quando tu for fazer qualquer coisa, né? Acessa a energia divina e com aquela intenção muito clara que todas as células ali estão se regenerando. Para o câncer é bem bom. E também, Johnny, depois eu posso te mandar no particular a sobrinha apareceu um tumor, um útero. Uhum. Eles puxam, os bichinhos são impressionantes. Mas tem um enunciado que a gente pode fazer que tem de Barras que ele também trabalha com o câncer. Eu trabalho, é que nem assim, eu sei de muitas coisas que a gente pode trabalhar para que isso ajude, né? Eu sei que câncer é uma coisa muito difícil, a gente realmente tem que ir no médico, tem que fazer as coisas, mas a gente pode usar juntamente, né, essa energia, que é uma energia divina. Ela não vai fazer mal, ela só vai ajudar até para a pessoa ficar melhor. Mas, gente, olha, nosso encontro foi show, né? Deu para a gente falar várias coisas aqui e principalmente trazer, né, essa lembrança dessas coisas que a gente tem que colocar em prática mais no dia a dia. Não deixar passar, fazer com que as coisas se movimentem mais. E lembrem, né? O que eu quero que vocês lembrem. Pensem para tudo na vida de vocês. Tudo o que vocês querem que aconteça. Não deixem pensamentos
ruins estragarem, né, as nossas ideias, os nossos sonhos. Tudo o que eu estou trazendo de mais novo nos atendimentos aqui é: pensem apenas o que vocês querem que aconteça. Eu quero que tenha boas vendas, eu quero ter um bom trabalho, eu escolho, né, estar sempre disposta, eu escolho ter novos clientes. Nunca pensem o que vocês não querem que aconteça, porque a nossa mente, ela está o tempo todo, né, vibrando e captando a nossa energia. Então, quanto mais vocês pensarem apenas o que vocês querem que aconteça, mais a nossa vida vai ser do jeito que a gente escolhe. Quanto mais eu permitir que o externo limite o meu crescimento, mais a gente vai ficar parado. Então, se as pessoas que estão voando, elas estão pensando, acontece qualquer coisa no dia delas, elas pensam, não, mas como eu gostaria que isso acontecesse. Não aquelas dúvidas, o desespero, não, eu quero que aconteça isso e vai acontecer. Porque eu sou uma filha de Deus perfeita. E está tudo disponível para mim. Se eu não sei 95% do que está disponível, eu preciso confiar. E eu preciso manter o meu pensamento elevado para que só as coisas que eu escolho acontecer cheguem até mim. Porque senão eu abro espaço para as coisas que não são tão boas virem até nós. Certo, gente? Agradeço a vocês, né, por tudo e tanto. Esse momento para mim é tão especial, porque estar com vocês aquece o meu coração. E saber que vocês querem se tornar cada dia mais conscientes me deixa muito mais feliz. E assim a gente vai quebrando ciclos, vai quebrando os padrões, vai permitindo que a nossa ancestralidade flua, né? E que a gente possa viver aquilo que a gente veio viver e ser aqui nessa realidade, que é o ser infinito, a filha de Deus perfeita que a gente é, que a gente pode tudo. É só a gente estar nessa vibração, né? De se manter presente e tudo que aconteça, o que eu quero que aconteça aqui, como eu quero pensar sobre isso, como eu quero agir sobre isso. E a gente dá viradas incríveis na nossa vida. Estejam em permissão. Soltem tudo aquilo que vocês se apegaram e se apeguem no futuro desejado, se apeguem na saúde desejada, se apeguem nos bons clientes, se apeguem em coisas que vão ser de criação. Uma semana assim, ó, incrível, abençoada, que todos vocês possam criar, ter possibilidades novas e diferentes, para que vocês possam vir aqui e me contar cada semana, nossa, eu, gratidão, Brias, eu fiz algo diferente e tive um resultado. Uma decisão diferente muda tudo. Um gesto diferente muda. Então, façam coisas diferentes que vocês vão ver que é surpreendente os resultados. Se a gente faz o mesmo, o resultado é o mesmo. Se a gente faz algo diferente, o resultado é diferente. E aí a escolha é nossa e os benefícios também. Um beijo grande. Eu adoro estar aqui com você. Gratidão, gratidão, Johnny. Gratidão. Beijo grande. Fiquem bem, meninas.